De volta com Bola na Torre, agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Vamos conferir primeiro os resultados da rodada deste final de semana, a 9ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Rio Branco 2, Paysandu 1 e Araguaína 0, Luverdense 2. Com isto a classificação ficou assim: Rio Branco em primeiro classificado, 16 pontos, o Águia em segundo com 13, o Paysandu em terceiro com 11, o Luverdense em quarto com 10. Estas três equipes estão brigando pela última vaga. Araguaína rebaixado fica com 1 ponto apenas e só tem o jogo do próximo final de semana para cumprir. Rodada final, a última, 10ª rodada, Luverdense e Águia vão se enfrentar lá em Lucas do Rio Verde no domingo, e também no domingo teremos o confronto da Curuzu entre Paysandu e Araguaína. A situação é realmente complicada. Vamos ver quem é que garante esta última vaga. O Rio Branco está classificado, só não será o primeiro do grupo se o Águia vencer o Luverdense, mas o Rio Branco está absolutamente garantido na próxima etapa, como está o América de Natal, que ontem goleou o Fortaleza, meteu 4-0 no Fortaleza. O América de Natal está classificadíssimo. A outra vaga do outro grupo está entre o CRB e o Guarani do Ceará. O Fortaleza neste momento está rebaixado e a tendência é que o Fortaleza tenha que fazer das tripas coração para se salvar, porque ele vai jogar contra o CRB no próximo final de semana e o Campinense recebe o Guarani. O Fortaleza recebe o CRB em casa e o time do Campinense recebe o Guarani. Se os dois vencerem, o Fortaleza será rebaixado. Então é uma situação muito complicada do Fortaleza, que tem a maior folha 600 mil reais, né, de pagamento desta terceira divisão. E quanto ao outro grupo, ao grupo do futebol paraense, o Rio Branco garantido, fica a expectativa para a outra equipe que vai se classificar. Mas vamos logo ver os gols da partida. A vitória do Rio Branco 2-1, hoje à noite, jogo realizado na Arena da Floresta, depois de 5 escanteios consecutivos, a cobrança feita pelo Testinha e o toque de cabeça do Juliano César, fazendo 1-0 para o Rio Branco. Imagens da TV Aldeia, foram seguidas pela TV Cultura. Aí o toque de cabeça do Juliano César fazendo 1-0. Todos os outros escanteios ele cobrou também assim. Exatamente. Teve um que o Fávaro, inclusive, tirou a bola e ia entrando. E aí o gol do Testinha, fazendo 2-0, o Paysandu tentando uma pressão, abriu a guarda, e o Testinha chutou, a bola bateu, me parece, no Leandro Camilo. É isso? Vamos conferir. Ele mesmo. Bate no Leandro Camilo e acaba enganando o Fávaro. E aí, na arrancada do Edton, o cruzamento, e o Rafael Oliveira escolheu o canto para diminuir. 2 para o Rio Branco, 1 para o Paysandu. Resultado ruim para a torcida do Paysandu, muita apreensão do torcedor bicolor depois desta derrota para o Rio Branco por 2-1. E ainda houve no final o pênalti. A bola alçada, tocada no o Marcelo Braz, ele estava um pouquinho adiantado. E o Marcelo Braz, na verdade, é um lançamento, né? E o Marcelo Braz saiu, o Fávaro acabou cometendo o pênalti. E o Lei foi para a cobrança. Para liquidar a fatura, partiu para a bola, mas o Fávaro fez a defesa e o Lei acabou com a perna esquerda, que não é boa, errando o chute e perdendo a chance de fazer o terceiro gol para a equipe do Rio Branco. Situação complicada para o Paysandu, complicada também de certa forma para o Águia, porque o Luverdense ganhou do Araguaína por 2-0. A situação é a seguinte, até para a gente fazer uma análise aqui. Agora o Hamilton Galberto, cronista, analista, crítico, vai entrar na discussão. Rio Branco classificado com 16. Qual a possibilidade do Paysandu se classificar? Primeiro ele tem que vencer, obviamente, o seu jogo. Se ele vencer por qualquer score e o Luverdense vencer do Águia, o Paysandu se classifica porque ele vai a 14 pontos, o Luverdense vencendo vai a 13 e a Águia fica nos 13. Se ele vencer o seu jogo e houver empate entre Luverdense e Águia, a vitória do Paysandu sobre a Araguaína tem que ser por 4 gols de diferença, para garantir a sua classificação. Esta é a situação para a classificação do Paysandu.
Para o Águia se classificar, basta vencer o Luverdense. Para o Águia se classificar com empate, é preciso que o Paysandu não vença o time do Araguaína por mais de 3 gols de diferença. O Luverdense, como pode se classificar? Vencendo o Águia e torcendo para o Paysandu não vencer do Araguaína. Estas são as combinações possíveis para a classificação. Ficou mais complicado para quem? Eu acho que ficou mais complicado para o Paysandu, obviamente, né? O Águia depende exclusivamente das suas forças. Claro que o grau de dificuldade também é muito maior para o Águia, vai jogar fora de casa. Mas tem esse aspecto, né? Ele depende exclusivamente, como você lembrou, a vitória basta, né? Ao Paysandu não basta vencer, né? É quase certo que o Paysandu vai precisar vencer por goleada, né? Para se garantir, para pelo menos se garantir quanto a um possível desempate. Mas o grande complicador, no jogo de hoje, a gente viu as imagens aí, a primeira jogada de linha de fundo foi empreendida pelo Wellington a 10 minutos do fim do jogo. O Wellington que entrou faltando 15. Aquela coisa, né? Parece aquela história de estádio fechado, né? Que antigamente tinha a turma dos milionários que entra nos 15 minutos finais. Né? É assim que o Wellington entra no Paysandu. Eu não estou falando que o Wellington seja o salvador da esperança, né? O salvador da pátria, não é isso. Mas, num jogo como este, em que o Rio Branco claramente ia para o sufoco desde o início, e sufocou desde o início, o Paysandu deu um chute a gol decente no primeiro tempo, deu 2 para fora, muito longe do Sidney. Mas não organizou uma jogada, o Rafael ficou isolado na frente. Na verdade, um repeteco do que a gente tem visto nesse time do Paysandu, né? Que é um time com muitas dificuldades para envolver seus adversários. O Paysandu ganhou todos os jogos que ganhou por um gol de diferença. Mas não conseguiu golear ninguém, né? E no jogo de hoje, em que ele precisava pelo menos de um empate, ele não poderia jamais ficar atrás da linha do meio campo, como ele ficou na maior parte do tempo, imprensado pelo Rio Branco. O Testinho, o que é admirável e o que é mais triste para o nosso futebol, é que o Testinho, com quase 40 anos, era o maestro do jogo. A bola chegava nele, ele se desincumbia no meio campo, ele fazia virar uma clareira. Sem marcação. Sem marcação, não, ele criava a liberdade. O torcedor me dizia ainda há pouco o seguinte: pô, como é que o Paysandu perde para um time de uma jogada só? É a bola com o Testinho, principalmente a bola parada. Eu disse, mas o Paysandu não tem nenhuma jogada. Então, e eu discordo um pouco dele. O Rio Branco mostrou neste jogo, e eu vi todo o jogo, um repertório maior do que a bola parada. É verdade que no primeiro gol, a zaga do Paysandu, de maneira quase que automática, não marcou a jogada no primeiro pau, que o Testinha jogou todas as bolas, os 5 escanteios foram cobrados todos no primeiro pau. E a zaga sabia que a jogada era essa. E veio o lance do desvio e tomou o gol. Com, eu acho que uns 5 marcando o Juliano César e a bola entrou. Mas o pior não é levar o gol. O problema é que o Paysandu não tinha jogada para reagir. A gente percebia que havia ali um meio-campo improdutivo, né? Não há jogada de lançamento, não há inversão de posicionamento. O Potiguar era o único que tentava correr naquele estilo do Potiguar, né? Pega a bola, deriva para o meio, olha aí. O Teixeira perdeu essa chance, estava 1-0. 1-0. Foi na trave. O Fávaro defendeu, né? Desviou, a bola bateu na trave. Mas um exemplo claro das dificuldades do Paysandu é que o Rafael, a grande chance que o Rafael teve no jogo, ele botou para dentro. Foi a única jogada de linha de fundo. Esse foi uma jogada primária. Um pouquinho antes do segundo gol do Rio Branco. Foi esse cruzamento. O cruzamento do Jorge Felipe e é o gol. Também foi. Porque tem que acontecer, né? A bola desviou no Leandro Camilo. Mas olha, e o Fábio escorregou também. Foi assim. Ele tentou. Olha, mas o lance foi acidental, Guilherme, mas por uma questão de justiça, o Rio Branco merecia ter feito mais gols. Ele perdeu várias oportunidades. A zaga do Paysandu estava pedindo para levar o segundo gol nesse momento. Início do segundo tempo, o Rio Branco perdeu 3 ou 4 chances na área, até por preciosismo. Teve uma jogada do Juliano César em que ele virou, bateu de calcanhar e tal, já estava também naquela coisa de querer avacalhar, né? E aí complica. No final, o Rio Branco pegou um susto, porque perdeu o pênalti. E a última bola do jogo foi uma falta, né? Que a bola caiu na área, mas não apareceu ninguém. Ela ficou ali, como disse o grande... Me chuta. O Silvério, né? O nosso Silvério. Me chuta e ninguém chutou. E agora tem aquela história da punição do Rio Branco, né? Que foi adiado e
E de repente pode ser punido. Mas lembrando aqui o que já falou o nosso... Agora, colega, porque o Guerreiro disse que você está como analista, né? Agora como analista. Mas eu passo por processo de metamorfose. É verdade. É uma metamorfose ambulante, como diria o grande Raul. Então, seja. mas com a amizade que o presidente da Federação Acreana tem, tudo bem que o nosso também tem, mas o presidente, é o Xavier, né? O presidente A última bola do jogo, olha. do Rio Branco, com Ricardo Teixeira, eu acho meio improvável que o tapetão resolva. É apenas uma multinha para ficar tudo bem. Na verdade, ainda há esperança, né? Em campo. Até do Araguaína, que espera que o Rio Branco seja rebaixado por causa disso, porque foi a justiça comum antes de esgotar todas as instâncias da porque justiça. liberou o Arana para liberar o jogo com a Luverdense, que acabou Em perdendo outros tempos, a CBF era implacável com essas coisas, né? Normalmente havia uma punição, né? Mas não sei se permanece assim. Então, se vocês fossem... Hamilton Galberto, se você fosse apostar No Águia. No Águia. Pelo seguinte, eu estava aqui ouvindo vocês fazendo aqui as minhas elucubrações. O que é que eu penso? O fato de o Luverdense ganhar, pura e simplesmente não serve. Para ele, Luverdense. A gente vai depender do resultado aqui do Paysandu. Para o Águia, serve. Por isso que eu acho que alguma coisa me diz que vai dar Águia. Sem faltar com a ética, eu sou dirigente do Clube do Remo, mas eu gostaria muito que o Paysandu se classificasse. Por quê? Porque nós precisamos levantar o nosso futebol. Não é o Paysandu, não é o Clube do Remo, o nosso futebol paraense. Eu não concebo ser eliminado pelo Rio Branco do Acre. Não concebo, não passa na minha cachola, não entra isso. E esse Rio Branco que já aprontou para o nosso futebol nos últimos anos. Eliminou o Remo aqui dentro da Copa Norte, ganhou o Remo. Ainda fez gozação, ainda saiu. Ainda saiu remando. Na verdade, acabou o respeito, né? Há muito tempo acabou esse respeito. O Rio Branco é abusado. Né? Eu lembro que o diretor técnico da CBF, àquela altura, Gilberto Coelho. Eu acho que era o Gilberto Coelho. Veio com a cabeça toda bonitona. Veio pronto para entregar a taça pro Remo. E o Rio Branco veio aqui e aprontou. Ele veio com a camisa azul e branca listrada, eu nunca me esqueço disso. Agora, o jogador em campo foi o Ronaldo Paraíba, que depois foi contratado e não jogou nada. Não jogou nada. Agora, só um detalhe do Rio Branco, né, a gente está comentando aqui, eu estava olhando a classificação, foram 4 vitórias seguidas. Há 4 jogos atrás ele tinha 2 pontos. Era o Lanterna. 4 pontos. Tinha 4 pontos. Tinha 4 pontos. Era 4 pontos. Era o vice-lanterna. Não, e aqui para nós, várias vezes nós temos esse Rio Branco. É o pior Rio Branco dos últimos anos. Eu insisto, eu acho que este Rio Branco, ele não é nem sombra daquele de 3, 4 anos aqui. Até por uma questão temporal, né? Pestinha tinha 4 anos menos. Ele hoje, você precisava ver Pestinha de novo. E é o mesmo time. É o mesmo time. Zé Marcos e companhia. Rodrigo Rossini, é o mesmo. Juliano César, é o mesmo time. Engraçado, né? Tem coisas com o nosso futebol que só pode ser alguma praga. Porque, veja bem, o Córdova, aqui no Paysandu, se popularizou com mão de lajota. Quando não era mão de alface. Então, lá no Rio Branco, ele é quase que um Sepp-Maier, né? Ele transponou um paredão, virou um paredão. São coisas que a gente conseguiu, essa decadência do nosso futebol também, ela vem junto, coincide com situações em que os nossos clubes transformam times apenas medianos em dificuldades intransponíveis, né? O Rio Branco hoje, eu fiquei espantado de ver o Pestinha jogar praticamente 90 minutos, saiu faltando 10 minutos. Já teve tempo de fazer o gol. Na hora que o Paysandu fez o gol. Ele estava tudo, armou jogada, botou a bola, matava no pé, saiu. Ele é um craque, evidentemente. Ele é um jogador. Tecnicamente ele é um jogador. Mas ele não tem mais idade. E jogou com liberdade. Chegava na frente, ganhava na disputa com os jogadores do Paysandu. E o Thiago Potiguar, que é talvez tecnicamente o melhor jogador que existe hoje no nosso futebol, ele não rendeu para a equipe, como normalmente ele rende, né? Um jogador que cria, abre espaços para o Rafael Oliveira, estavam muito longe um do outro, né? E o Paysandu só teve uma organização de ataque quando o Wellington entrou. É por isso que eu repito, o Wellington não é isso tudo, a gente sabe que não é. Mas ele é titular ele é titular nesse time. E outra coisa, o Sandro, que quando entrou, o Paysandu começou a ter um toque de bola mais racional, bola de pé em pé, como sempre acontece quando o Sandro entra nesse time. Eu queria saber o seguinte, o Hamilton já arriscou, já apostou no Águia. Quem será o outro classificado para mim, Rio Branco? O Paysandu.
Sabe por quê? O Paysandu? Pelo seguinte, há essa situação do